As cores. Olá, boa tarde. Todos que nos acompanham no nosso perfil pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos voltando para mais uma live, dessa vez aquela série especial, falando sobre os lugares da Segunda Guerra Mundial onde a guerra aconteceu e guias experientes que estão falando sobre a percepção do povo daquele lugar sobre a Segunda Guerra, ou então falando sobre as marcas, os traços, as memórias, etc. Vamos receber as pessoas que estão entrando. Primeiro a Leta vai falar. Boa tarde, tem sido muito legal essas lives. Eu estou curtindo demais. O pessoal tem preparado, a gente tem observado que eles têm ido nos lugares que têm correlação com o tema da Segunda Guerra Mundial e, inclusive, trazendo novidades para nós. E eu, pessoalmente, tenho curtido. Eu tenho quase certeza que as pessoas que estão nos acompanhando também. Então, vai convidando outras pessoas. Aí tem tipo um aviãozinho aí embaixo do Instagram que você pode mandar o convite para seus amigos, para que eles venham assistir também, né? Hoje é a Lília, ela é maravilhosa, vocês vão amar. Tá. O Eduardo, o Dudu entrou aí. Seja bem-vindo, Dudu. Meire Elias, da Tachidelec. Seja bem-vinda, Meire. Mandalbino entrou também. Rômulo, 1903. Agora a Jacinta, que sempre está nos acompanhando. Quem mais? O Ronaldo, que é o autor das nossas artes de divulgação belíssimas, inclusive para de hoje, né? Obrigada, Ronaldo. A Leta entrou com o celular dela. Eu entro para ficar acompanhando aqui algumas coisas que vocês falam. E daqui a pouco nós vamos receber a nossa palestrante de hoje, que é a Lilian Plumer, que mora em Londres. Mas né? olhe, é cearense. É, Só que já mora lá há 15 anos. isso, Muito exatamente. boa guia também. Maravilhosa. Sejam bem-vindos todos. A Lilian ainda não entrou, tá? Então vamos aguardando. Vamos por enquanto, né? aguardando. Mandalbino, conheci a página ontem, adorei o conteúdo. Oh, que coisa boa! Que bom. Coisa boa. Só lembrando a vocês o nosso livro, né? Para os que ainda não conhecem, vou mostrar aqui, só um instantinho. Aqui está o nosso livro, bem grossinho, mas de leitura muito agradável, fácil. O tamanho da letra é grande. Nós descrevemos todas as cidades e lugares por onde nós passamos e países, né? Em 14 anos de viagem de viagens. E isso aqui, inclusive, assim, a gente enriqueceu, além de falar dos lugares, do que tem em relação à Segunda Guerra Mundial, a gente põe se existe um filme bem conhecido ou pouco conhecido, mas que vai complementar o seu conhecimento. Nós dizemos se ali tem algum restaurante interessante, uma cafeteriazinha perto no museu ou perto do museu. A gente falou os horários, quando é adequado ir, que transporte pegar. Só que para isso a gente pede para vocês darem uma checada atualizada das coisas, porque tem a ver também com as estações do ano, lembrem disso, né? Então vocês podem ver quando forem fazer os seus passeios pelos lugares da Segunda Guerra Mundial. A Joaquina entrou, nossa companheira de grupo, Liana Costa. Boa tarde, Liana. Carluz e Eduardo, 3. Roger Vagliano. Opa, Roger. Roger é o nosso parceiro, é o guia lá na Sérvia. Que coisa boa, Roger. Seja bem-vindo. Priscila Greenblatt. A Lilian entrou agora. Lilian, vamos chamar já, tá certo? Não se preocupe não que a gente chama. Leu. Isso. E só para completar, se você quiser adquirir, nós temos o nosso próprio estoque, mas também você vai encontrar os nossos livros na livraria Cultura e Saraiva na Amazon. E Amazon. Saraiva e Amazon. Eu às vezes esqueço. Ok? Então fiquem à E vontade. temos um estoque com a gente também, Tem se você muitas quiser. fotos dos lugares por onde nós andamos, inclusive da nossa família que andou com a gente por esses caminhos, né? Então, a gente pode mandar, temos um estoque pessoal, tá certo? Entre em contato com a gente, aqui pelo Instagram ou pela página, pelos caminhos da Segunda Guerra Mundial. Eu só queria um estante de livros como esta. Romo, aqui atrás, né? Você está dizendo como esta arrumada ou como esta com bastante livro? Ana Paula Oliveira entrou, sempre nos acompanha. Zuleika, direto de Petrolina, seja bem-vinda. Norberto. Rubens Sol, colega de Banco do Nordeste, também aposentado, seja bem-vindo, Rubens.
Ana Paula Oliveira, boa tarde. Norberto Bonfim. Lembrando, pessoal, que essa série é uma série especial com guias de toda a Europa, uma programação fantástica. Eles falam direto dos lugares onde eles estão. Por exemplo, a Lília vai falar hoje direto de Londres, tá? Isso. O primeiro foi o Osimar, direto de Paris. O segundo foi a Martina, direto da República Tcheca, Praga. Terceiro, o Ailton, direto de Viena. E agora a Lilian, tá? De Londres. E no próximo sábado, esse é todo sábado, 16 horas. No próximo sábado, nós vamos receber a Rosana, direto de Munique, ok? Ok. Muito bom estar com você. Obrigado, Zuleika. Também é muito bom estar com você. Então, vamos chamar a Lilian, que esses primeiros minutos foi para a recepção, etc. Mas agora vamos chamar a Lilian. Está aqui ela. E aí a gente vai começar a conversar. Oi, Lília! Olá, boa noite. Aí é boa noite, né? Para mim é boa noite, para vocês é boa tarde, né? Seja bem-vinda, Lília. Mas que mulher bonita! Mas que mulher bonita! Ai, obrigada, obrigada. Eu devo me elogiar, porque você é bonita mesmo. Oh, obrigada, muito obrigada. Olha, agora entrou aí o Osimar, guia brasileiro em Paris. Amo demais o Osimar. Fazemos sempre muita parceria, eu e ele, porque essa ponte aérea Londres e Paris é uma combinação que sempre dá certo. Então, quando eu tenho um cliente aqui que quer ir para Paris, eu mando para ele. Quando ele tem cliente lá, a gente tem essa conexão. Muitos elogios. Adoro, adoro, adoro ele. Beijão, Osimar. Ok. Guia Brasil, tá aí ele, o Osimar. O Arthur, do nosso grupo, entrou também. Meu sobrinho, Carlos Eduardo. Isso. A Martina. Olá, Martina, direto da República Tcheca. Obrigada, Martina. Seja bem-vinda, Martina. Vamos mostrar só algumas coisas para começar a conversar. Eu vou pegar aqui o celular, viu, Lília? Eu vou mostrar aqui, ó. Olha, um pedacinho de Londres. Um pedacinho de Londres aqui com a gente, que a gente ama. E eu sou bitomaníaco. Eu sou bitomaníaco. Ah, é? Sou. Olha. Né? Sim. Que é uma das bandas, né, que tem muito a ver com a Segunda Guerra Mundial, né? Que é uma das bandas que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial e foi tão foi um furacão, né, de sucesso. Eles até um dia eu estava lendo agora há pouco sobre isso e eles não entendem como uma banda que passou tão pouco tempo fez tanto sucesso e continua, né? Continua sendo... Isso. Os nossos filhos e os nossos netos cantam Beatles. Impressionante, né? Impressionante. E o tempo deles, na realidade, foi muito pouco, né? Eles surgiram após a Segunda Guerra Mundial e como outras bandas, né? Como um povo bem revolucionário, bem diferente. E acabaram também muito cedo, né? Mas o sucesso é incrível, a marca ficou, as músicas... Muito intenso também, né, Lília? Muito intenso, foi muito intenso. Foi um período muito intenso, mas eu acho que o que eles estavam explicando, né, que era porque exatamente as pessoas estavam sedentas de vontade de diversão por conta da Segunda Guerra Mundial, estava todo mundo querendo algo para se distrair, então daí porque eles tinham tanta inspiração, daí porque eles fizeram tantas músicas em tão pouco tempo. Verdade. Isso, Lília, aqui nós estamos, você deve ter percebido, eu camisa azul, Leta camisa vermelha e o branco da marca, que forma a bandeira da Inglaterra, né? Eu não deveria ter vestido a minha blusa da Inglaterra, mas não vesti. Não, tudo bem. E eu vou pedir para você só ouvir isso aqui para a gente começar. Tá, joia.
Aumenta mais um pouquinho. É lindo esse hino daqui. É muito bonito. Muito bonito. Para mim, é um dos 3 hinos mais belos do mundo. Eu acho lindo. Para mim, só perde para 2. O da França, o da França e o nosso. Pronto, já fizemos a introdução solene, né? God Save the Queen. Isso. Eles falam isso sempre no final. God Save the Queen. Deus salve a rainha. Isso. Fala um pouquinho aí, nós sabemos que você é cearense e foi parar em Londres. Como é que foi isso? Conta um pouquinho da tua trajetória. Na realidade, eu nunca pensei que eu sairia de Fortaleza para morar, né? Para morar em outro local, mas já estou aqui há 15 anos. Eu vim para estudar, na realidade, a ideia era umas férias e um planejamento de estudo por 2 anos. Mas aí, durante 1 ano e meio, eu conheci meu esposo e acabei ficando, me apaixonei pela cidade, né? Eu gosto muito daqui, adoro Londres. E comecei a fazer esse trabalho de guia turístico desde quando cheguei, porque aí em Fortaleza eu trabalhava em agência de viagem. E daí porque eu tenho muitos contatos, né? Porque conhecia todo mundo do trade, né? E sempre desde quando cheguei, as pessoas começaram, meus próprios clientes e as agências começaram, Lília, você está aí, então dá para você fazer? Claro, no início eu comecei a fazer só como lazer mesmo, para mim sempre, eu faço isso por paixão, eu sempre trabalhei no turismo com muita paixão. E no início eu não fazia nem por dinheiro, não. Eu fazia por amizade mesmo. Mas o volume começou tanto que eu falei, poxa, eu vou ter que me organizar, porque não vai dar para ficar fazendo só por amizade, porque vai tomar muito meu tempo e eu vou ter que ganhar algum dinheiro, né? Eu vou ter que sobreviver. E aí eu tive muita sorte. Então, tive uma clientela logo de início bem legal, tanto que eu nunca fiz propaganda mesmo, não tem um site, o meu foi muito boca a boca, muito até hoje, e meus roteiros também sempre foram muito personalizados. Eu atendi poucos grupos, geralmente eu não atendo grupo, porque exatamente depois eu consegui um emprego, eu trabalho para o governo também, eu sou funcionária pública, então eu tenho que conciliar as duas coisas, né? Por muito tempo eu deixei de ser funcionária pública, eu encerrei meu contrato, por 7 anos eu fiquei sendo só guia turístico, mas recentemente, tem 3 anos, eu voltei a trabalhar no hospital, que é onde eu trabalho, eu faço a parte de eventos do hospital, né? Eu estou sempre envolvida nessa história de turismo, e eu gosto do que eu faço lá, então, e continuo fazendo turismo, mas as pessoas as agências daí que me conhecem, eu falo, olha, agora o negócio ficou mais personalizado, quem quiser fazer comigo, eu estou disponível no final de semana. Às vezes eu abro exceção, porque para trabalhar... Opa, travou um pouquinho. Alguém, e aí eu tive que cortar. Minha irmã, vou falar para ela, Miriam, eu estou ao vivo, me assiste. Tá. Então, eu tiro alguns dias, eu tenho muitos dias de férias. Trabalhar para o governo é bom em qualquer lugar do mundo. E eu tenho minhas regalias. Então, eu consigo tirar, às vezes, alguns dias de licença para fazer, mas eu peço sempre que as pessoas encaixem no final de semana, porque eu sempre vou estar livre no final de semana. Tá? Então, é mais ou menos essa a minha história aqui. Fui casada com um militar, o que tem tudo a ver com guerra, um militar que foi 2 vezes para o Afeganistão. Né? É mesmo?
2 vezes, né? Eu sou ex-mulher de uma pessoa. Eu sou muito. Essa questão de guerra era uma coisa que era assim para mim filme e passou a ser parte da minha vida durante todo esse tempo que eu estou aqui, né? Porque a Inglaterra é envolvida, sempre foi em todas as guerras. Isso é um sentimento patriótico deles, de ser guerreiros, de lutar pela liberdade das pessoas. E o que eu tenho para falar das pessoas daqui sobre a posição deles com relação à Segunda Guerra Mundial, eu tenho muito, é muito próximo para mim. A minha sogra, ela é filha de polonês com escocesa. O pai era polonês que veio fugido da Segunda Guerra Mundial e veio para a Escócia e se instalou na Escócia, veio literalmente fugido, né? Escapou dos alemães, do Hitler lá, da Alemanha, e veio, mas aí ele veio servir a Força Armada da Polônia que tinha aqui na Escócia. Resistência. Ok. Lília, deixa eu só registrar a presença da pessoal da Tachidelec, que é nossa parceira nesse projeto. Tachidelec, a Celi, a Laurinha, a Meire. A Meire. Também a Denise, guia de turismo. E também um perfil chamado Loucos por Shakespeare. Ele é o Teófilo Silva, de Brasília. Eu tenho escutado ele. Muito bom. Adoro. Isso. Ele também é nosso amigo e faz essa corrente conosco, né? Deixa eu ver quem mais. Denise, guia de turismo. Uma pessoa que disse assim, o Cícero Feitosa, Dorival. Ou meu sobrinho. Rafa Sanha está dizendo, I'm here, Lilia. I know, Rafa. Thank you very much. O Rafa está em Portugal. Foi um cliente que veio aqui. É engraçada essa minha história. Meus clientes sempre se tornam meus amigos. Que bom. E o Rafa é um cliente que veio através, eu acredito, de uma indicação de uma amiga, de uma amiga de família. E se tornou amigo. Ele, a mãe, a família. E para mim, cada vez que eu vou a Fortaleza, eu tenho muitos amigos para visitar. Que bom, né? Lília, vamos lá então, né? Vamos conversando. O que é que você destacaria? Nós vamos focar, como a gente combinou, nós vamos focar só em Londres. Isso. Vamos ficar porque não dá tempo de falar sobre Manchester, não dá tempo de falar sobre Liverpool, Glasgow, nada. Isso, não dá. Então, futuramente, quem sabe, né? A gente volta e fala dessas cidades. Então, mas a gente vai focar em Londres. O que é mais destacado como memorial de Segunda Guerra, que lembra a Segunda Guerra Mundial em Londres? Tem muita coisa pela cidade, então vou tentar assim, dar uma resumida, né? Nós temos o memorial das mulheres, tá? Que é homenagem a todas as mulheres que morreram na Segunda Guerra Mundial. Esse memorial ele fica próximo ao Parlamento, mais especificamente perto de um prédio que eles chamam Whitehall. E é onde tem uma cerimônia, que eu comentei com vocês até, que acontece em novembro, no segundo domingo de novembro, que é uma homenagem que os britânicos fazem a todas as pessoas, todos os soldados, todas as pessoas que morreram em todas as guerras, não só na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, é um desfile militar que acontece. Quem tiver a oportunidade de conseguir vir nesse período, sempre todo ano, no segundo domingo de novembro. Tá? É uma data fixa, acontece. É um acontecimento muito importante aqui e muito bonito de se ver, porque é um desfile militar, vai desfilar a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. Tem uma missa nessa avenida, ela é fechada. Essa avenida ela começa na Trafalgar Square e ela termina no Parlamento. No Parlamento Square. Eles fecham toda a avenida. A rainha participa, tá? Ela vem todo ano.
né? Todo ano ela vem e ela coloca uma coroa de flores no memorial que é relacionado à Segunda Guerra Mundial, que é onde tem essas, em homenagem às mulheres que morreram na Segunda Guerra Mundial. E essa avenida ela fica completamente coberta de coroas de flores, porque não só a rainha, mas todos os representantes de países que tiveram guerras, cada país, a França manda um representante, a Alemanha, todos eles mandam um representante e todos eles colocam uma coroa de flores. E tem a missa, como eu falei, e é o dia inteiro. Mas é muito lindo. E fora isso, durante todo o mês de novembro, todos nós compramos uma flor, uma papoula. Ela pode ser de qualquer forma, ela tem de diversas formas. Ela tem desde o papel, em papel, até uma forma sofisticada, em forma de broche, de qualquer, de vários tipos, várias maneiras. Mas todo o dinheiro arrecadado sobre essas flores vai para ajudar os soldados e familiares que morreram em todas as guerras. É uma instituição de caridade, é uma obra de caridade que existe todos os anos. Então, mês de novembro todo mundo usa na lapela da roupa essa flor. Você vai ver todo mundo usando, todo mundo compra. Aí tá lá nos soldados e ficam vendendo nas estações de metrô, tá? Então, isso é uma das coisas importantes. E esse acontecimento se chama Remembrance Day. Tá? Dia da lembrança, né? Dia da lembrança. Dia da lembrança. Dia da lembrança. E isso é importantíssimo, vale a pena se a pessoa puder vir e participar, porque vai desfilar, eles vão desfilar os carros, eles vão desfilar todos os armamentos que foram usados na guerra, tá? Então, vale um acontecimento importante e bonito de se ver. Outro ponto turístico que é muito conhecido por todo mundo e visitado e que foi afetado 2 vezes durante a Segunda Guerra Mundial é a Catedral de São Paulo, né? A Catedral de São Paulo, ela não foi destruída, mas ela foi bombardeada por 2 vezes. Eles tinham uma espécie de bomba que não conseguia destruir completamente. Eles chamavam de bombas que eles jogavam, os alemães. Bomba incendiária, não? Bomba incendiária. Bombas incendiárias. Isso. Exatamente, as bombas incendiárias. E foi uma das bombas incendiárias atingiu a catedral. Mas aqui, os britânicos sempre foram muito... O Winston Churchill, que era o primeiro-ministro da época e que se envolveu demais, e que daí porque eles dizem que a Inglaterra como é que se diz? É uma das campeãs da Segunda Guerra Mundial, porque ele foi muito efetivo e foi muito motivador ao povo britânico para ir lutar e defender os direitos que até hoje eles fazem isso, né? E os discursos dele eram excelentes de motivação com relação a isso, ele conseguiu, e de motivar a população e se manter firme e forte e lutar contra, né, a tirania, né? O Hitler, né? Uhum. E aí... Até é muito conhecido o discurso dele quando os soldados ingleses estavam cercados em Dunkirk. E aí ele mexeu com a população de tal forma que os pequenos barcos foram ajudar a trazer os cidadãos ingleses de volta. Né? Ele tinha o dom da oratória e ele tinha realmente... Ele era muito, como a gente chama em português, carismático. Ele era muito carismático, ele tinha um poder de convencimento e era muito carismático. E realmente ele conseguiu isso. Ele conseguiu essa proeza, né? E
Então, voltando à Catedral de São Paulo, a Catedral de São Paulo, aí ele tinha montado, então, um grupo de pessoas já na catedral, não só na catedral, mas em vários pontos turísticos da cidade, era um grupo de pessoas que ficavam com sacos de areias, para quando a bomba incendiária atacasse o local, as pessoas jogavam sacos de areia e não tinha destruição daquele local. E isso não, por isso que a catedral não foi destruída. Ela foi bombardeada, por outra vez jogado na cripta, porque aqui é a cripta daqui é muito bonita, da Catedral de São Paulo, a acústica toda, falam até que foi baseada no Vaticano, né? E eles conseguiram salvar a catedral. Tá? Então, e na catedral existe um monumento em homenagem a isso, bem na frente da catedral, na entrada. Já teve uma exposição, às vezes, porque existe uma foto que é ícone daqui, que foi tirada, um fotógrafo subiu no prédio enquanto estava vendo esse bombardeamento, e ele ficou esperando ali por muito tempo a poeira baixar para ele tirar uma foto da catedral. A poeira não baixava, ele tirou a foto mesmo com fumaças. Uma das fotos mais famosas da Segunda Guerra Mundial em Londres. É uma das nossas fotos mais famosas da Segunda. Ficou linda, é uma foto linda. São Paulo é um dos meus pontos prediletos. Apesar de termos outras catedrais e não ser a mais importante, é a segunda mais importante, São Paulo, para mim, é o meu xodó, é o meu ícone aqui. Tá? Então, temos a Catedral de São Paulo, que com certeza vale a pena a visita, porque tem tudo a ver não só com isso, é uma catedral onde tem a Diana casou, onde a Margaret Thatcher teve o cerimonial dela, onde o próprio Winston Churchill também teve o seu funeral feito lá, e tem várias outras pessoas enterradas na catedral que foram envolvidas também em outras guerras, guerra do Waterloo, vários duques, almirantes estão enterrados na São Paulo. Voltando à Segunda Guerra Mundial, outra passagem importante que é em relação aqui à Segunda Guerra é que eles existem até hoje em Chelsea, que é um dos bairros também mais famosos, né, daqui, um pensionato para todos os soldados aposentados, principalmente os da Segunda Guerra Mundial e os que são sobreviventes de outras guerras aqui. Eles chamam Chelsea's Personnel. Esses são os guardas que participaram, os sobreviventes de guerras. Eles estão lá nesse local e eles têm o cuidado, são cuidados pelo governo, tá? Esse é o sentimento do povo britânico, como eu falei, conversando com meus com meus in-laws, que chamamos sogros, né, aqui, e eles me falando, eu perguntei especificamente à minha sogra, porque ela realmente na família tem esse envolvimento, né, ela é metade polonesa e teve o pai. Qual é o sentimento exatamente ainda do britânico, né, com relação à Segunda Guerra Mundial? E ela me diz assim, Lilian, o britânico, porque ela diz, ela disse, eu não tenho esse sentimento, para mim, eu acho que o que foi do passado, a gente não deve mais se levar em conta, deve ter aprendido com a guerra, né? Mas, na realidade, ela diz, eu acho que ainda existe um sentimento que eles falam, eles forgive but never forget,
Never. Eles nunca vão Perdoar, mas não esquecer. esquecer, né? Eles perdoam, mas perdoam com um sentimento que ficou lá, aquela marca muito forte, muito registrada. Mas a nova geração, ela disse, mas isso para a geração mais velha. Para a geração mais nova, eu já não vejo que isso tem nenhuma influência. Mas mesmo porque ela disse, se você vê aqui, nós temos BMWs, os carros, a maior parte vem da Alemanha. Da Alemanha, né? Então, isso aí, essa frase, ela disse, forgive, mas never forget, é mais para as pessoas de uma geração mais... da minha geração, né? Mais impactada, né, pela guerra. Que foram mesmo impactadas por isso, né? Que sofreram realmente essas... que sofreram durante a Segunda Guerra. Aqui, como todos nós sabemos, temos vários museus, né? O Museu Imperial, o Imperial Museu da Guerra é fascinante. Vocês já foram lá, né? É fascinante, tem todo o arsenal de bombas e dos aviões. Então, é assim, realmente é você reviver o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, se você visitar esse museu. Eu acho assim que é um dos... Se você realmente quiser saber muito sobre a Segunda Guerra Mundial, como aconteceu aqui, visita o Imperial War Museu, porque ele tem tudo, ele tem todos os relatos. Fora isso, nós temos também o gabinete do Winston Churchill. Fomos também. Fomos também. Vocês foram também, né? Apesar de ser um lugar muito apertado, impressionante, eu tive uma experiência muito interessante com o museu. Eu tive um cliente daí, que a visão, não tinha completamente a visão, mas ele fez questão de ir no gabinete do Winston Churchill e ele sentiu, né, lá, ele é mais interessante porque ele não tinha visão, mas ele sentiu cada momento, cada passagem, como foi, que aí eu relatava para ele, né, o que tinha ali, as escrivanias, os mapas, as estratégias, e como ele sentiu aquilo. Foi uma experiência para mim assim fabulosa, sabe? De todas as pessoas que eu já levei, essa experiência para mim foi a melhor de todas, porque né? Foi sentido, ele sentiu, e lá você tem gravações, né, da guerra, de como eles recebiam as notícias, da descodificação, né, porque aqui eles conseguiram descodificar os códigos alemão, né, o inglês ele tem essa parte de serviço secreto muito forte aqui, né? Então, eles têm a máquina, lá está a máquina de descodificação. Então, e durante essa visita, ele escutando e ouvindo, e ele sentia, e como ele passava isso para mim, foi muito forte, sabe? Foi bem forte, foi uma experiência bem forte para mim. Toda vida que eu tenho alguém, eu digo, olha, esse local me deixou uma marca muito forte, porque eu tive essa pessoa que foi uma pessoa muito culta, daí eu nem sei se eu posso revelar o nome. Né? Como você está só elogiando, você pode até dizer. Ele é muito conhecido, ele é uma figura muito conhecida. Não sei, eu não sei se mas não, tudo bem. Foi muito bom.
Foi muito bom passear com ele por aqui, né? Não, é um bunker, né? Era totalmente protegido porque estavam todos aqueles que estavam controlando os ataques, né? Contra os nazistas. Então, aquele lugar era altamente protegido. Ele Inclusive, é um local... eles dormiram por lá enquanto estavam em serviço e tudo, né? Um local protegido subterrâneo, né? E Protegido de bomba, porque realmente o Winston Churchill mudou para lá. mudou Ele para lá. ficou lá. Ele ficou morando lá, na realidade. Ele se mudou para lá. Ele mudou todo o gabinete para lá. Todo o parlamento foi mudado para lá. Nem todos os parlamentares ficavam lá, mas os mais importantes, e ele ficou lá. Ele passou a maior parte do tempo dele lá nesse local, né? E aí... Lília, deixa eu contar. Não, você pode falar, você vai Não, complementar. pode falar, Diego. Uma das que aí eu vou mudar para outro local. Se Tá. você quiser complementar, né? Não, eu vou dar mais outra dica. Não, acho que do gabinete, eu acho que eu já consegui dar uma... Lília, uma das coisas que me surpreendeu lá em Londres, eu não sabia até bem pouco tempo, é que na igreja de Westminster tem duas estátuas de dois mártires, digamos assim, né, da Segunda Guerra Mundial. Um é o Dietrich Bonhoeffer, que é o pastor luterano, inclusive, que fez parte da resistência alemã, e a outra é do padre Maximilian Kolbe, né? Eu não sabia, mas tem lá, são duas estátuas na parte daquelas estátuas que ficam ali fora, da Catedral de Westminster. Na catedral, né? Essas estátuas também para ser sincera, eu também não sabia. Não tinha. Gente, deu uma pequena travada. Deu uma pequena travada. Voltou. Pronto. Então, outra coisa interessante é que vocês devem saber que aqui museu e galeria de arte é de graça. Sim. Isso é diferente dos outros locais do mundo, que você paga para entrar, né? Agora, igreja você paga aqui. Engraçado, né? Igreja é pago. A igreja você paga, mas como você mesmo falou, nas igrejas eles têm uma quantidade de pessoas importantes que estão enterradas lá. Nessa mesma de Westminster, nós temos lá Darwin, Isaac Newton, entendeu? Então, as igrejas, eles, como também na São Paul's, também tem muita gente importante, eles cobram uma entrada. Mas nos museus, eles não cobram entrada. E todos os museus aqui, eu acho que a gente tem mais de 300 museus. Eu acho. Muito. Nos museus, durante a Segunda Guerra Mundial, eles pegaram todo o que tinha de importância nos museus e a forma que eles conseguiram proteger, embalar isso, não só as obras de arte, mas também como a população, foi nos undergrounds. Tá. Nos undergrounds. Nos metrôs, né? No metrô. Eles embalaram tudo. E esconderam lá. Como também a população existia determinados undergrounds que a população ia para lá, né? Quando tinha o alerta, o sobrealerta, dava o alerta, só tocava a sirene e a população, quem tivesse, tinha que sair da rua, né? E ia para os undergrounds. E lá eles têm filmes e muitos filmes deles fazendo até festa no local. Era um local que eles iam, ouviam música, comiam, porque nada mais estava aberto e era a forma que eles encontraram de proteger a população. E fora isso, tem os chamados bunkers, né? Vários espalhados durante a Segunda Guerra Mundial. Eles fizeram muito esses túneis subterrâneos para os soldados ficarem escondidos,
né? Hum. Então, em toda a cidade, não dentro de Londres, mas fora principalmente, você vai encontrar muito isso. E existe um tour hoje também dentro do underground para você conhecer e saber como é que foi durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Como que eles fizeram, como eles guardaram, como as pessoas ficavam durante esse período desse período da Segunda Guerra Mundial. É bem interessante. É um tour que eu ainda não fiz. Não fizemos e vamos fazer com você quando a gente voltar a Londres. Ainda não fiz, mas eu pretendo fazer. E eu acho que agora, por enquanto, não deve estar acontecendo, né? Por conta do Covid. Uhum. Mas em breve deve voltar e eu quero fazer esse roteiro, né? Que eu acho muito interessante. É outro roteiro que Muito vale a pena vir e ver como é que foi, como que essas pessoas conseguiam, né, ficar tanto tempo ali e a forma de distração que elas... E é interessante dizer também que hoje em Carnaby Street, que é desses locais que eram usados para isso, hoje existe eles fizeram uma espécie de entretenimento como era no passado. E é no underground. Tá. Está fechado no momento, mas eles reconstruíram, tá? No underground, lá em Carnaby Street, esse local. E hoje eles fazem festas, tá? Fazem festas e é aberta ao público. Todo mundo pode ir. Outro ícone importante é o navio Belfast. Belfast. Né? Navio Belfast. Esse eu já estive lá, esse eu já fui. Uma festa lá no navio. Já fui no navio, já fui uma festa no navio, uma festa de verão. E muito interessante, com visitação, você visita tudo, vê exatamente, porque é museu, hoje em dia ele é um museu. Na realidade, o navio, né, ele participou, foi um dos navios sobreviventes, né, o Belfast. Ele participou, inclusive, no dia, no dia que acabou a guerra. Do desembarque, ele sobreviveu ao desembarque lá no local. E é um navio super interessante de se visitar. Está no Thames, né? Em frente a Tower Hill. Isso, tá? Exatamente. Ele é permanente lá, ele não move, ele está lá permanentemente para visita, aberto para visita. Tá? Estão vindo aqui, Lília, você dizendo esses roteiros, esses tours, o pessoal tá, eu quero ir. E agora eu quero ir. É interessante em novembro, não sei o quê, porque esse pessoal que nos segue também é viajante, gosta muito de andar nesses caminhos que a gente gosta de ver, que inclui tudo, né, Lília? Porque além da gente ver o que afeta o tema da Segunda Guerra Mundial, a gente também vê as coisas turísticas clássicas, a gente curte as novidades, porque a vantagem de, com vocês também, guias do local, vocês não levam para algo que não é próprio só do turismo, sempre acrescenta alguma coisa, né? Que a gente sabe sempre um algo mais, um localzinho secreto, uma coisa nova que está acontecendo, um prédio novo, sempre tem uma novidade. Sempre tem. E é interessante mesmo essa questão, porque é como isso. Por exemplo, o Belfast, ele no verão, ele existe umas festas que eles fazem no verão. E o pôr do sol é lindíssimo. Você vê o pôr do sol como eu vi dele, a ponte abrindo, é algo assim maravilhoso, é ímpar. Tá? Então, essas coisas, essa programação, a gente sabe porque a gente está aqui.
Tá morando, da novidade, né? por conta da novidade. Hum. E é exatamente esse mesmo grupo de empresa que refez lá o Underground, Sim. eles também que eles fizeram e fazem essas festas lá no Belfast. Ah, legal, Uhum. legal. Entendeu? É o mesmo grupo. Eles no Underground, eles reformaram e criaram como se fosse na época da Segunda Guerra Mundial, refizeram tudo lá embaixo. É uma segunda cidade, na E essa realidade, o festa Underground. foi comigo, Lívia. Hã? Essa festa São festas esporádicas ou tem uma data ela tem certa uma para data acontecer? certa, é no Eles têm verão, um né? Você falou? calendário, eles têm um calendário, Hum, tá? Hum, Agora não está acontecendo, mas eles têm um hum, calendário, normalmente no verão. certo. Normalmente no verão é o período que mais acontece, né? ok. Essas festas. A do underground continua no inverno porque é dentro, né? Então ela continua. Hum. Esse ano não, porque. Mas tem as datas certas, eles têm um calendário, tem um site da empresa que eu entro e eu verifico os dias, porque não acontece todos os dias. E nem toda semana. É tipo 2, 3 vezes por mês. Entendeu? Não é uma coisa regular. Sim. Mas acontece constantemente. Ok. Certo? Sobre Londres, mais sobre bombardeamento, nós temos um grande ícone também famoso, que é o Palácio de Buckingham. Ah, Né? tá. O Palácio de Buckingham também foi também bombardeado, mas não foi destruído, né? Algo interessante de se dizer também é que na época da Segunda Guerra Mundial, quem era o rei era o pai da Rainha Elizabeth. Uhum. Mas a Rainha Elizabeth, ela participou da Segunda Da Guerra segunda vez. Mundial. Uhum. Ela, Era aos mecânica de 18 caminhões, né? Mecânica de ela caminhões. foi, Era. exatamente. Ela foi o primeiro membro da família real a participar de uma guerra. Ela gosta muito de dirigir e ela foi aprender mecânica. Ela era bem ousada mesmo para ela. Muito ousada, com 19 anos de idade, ela entrou e foi aprender sobre isso para poder dirigir os caminhões na Segunda Guerra Mundial. É super interessante. Daí então, desde então, todos os membros da família real participam e são engajados nas guerras. Todos eles, após Da ela, Índia foram, né? sempre vai um participar. O Charles participou, agora até o Harry e o William, né? Também participaram. Meu esposo até, inclusive, dizia assim, que meu esposo estava na época que o Harry foi para o Afeganistão. E ele disse, meu Deus, não é bom ele ir, porque ele lá fica mais trabalho para a gente. É verdade, tem que proteger. Ele fala, meu Deus, fica mais trabalho para a gente, Mais porque trabalho para aí segurança, mais, né? complica mais, porque aí que a gente sofre mais bombardeamento, aí que Já pensou matar o príncipe da Inglaterra? é o auge, né? Para eles, seria o auge, né? Para eles de uma vitória de guerra. Né? Daí porque exatamente o Hitler bombardeou exatamente as partes mais importantes da cidade, né? Porque ele queria destruir mesmo a parte que as indústrias, né? Daí porque ele saiu também de Londres e bombardeou Glasgow, bombardeou Manchester, Liverpool, e porque queria acabar com a força realmente do que eles tinham de indústria. E outro ponto interessante é a ponte de Waterloo. A ponte de Waterloo também foi construída na Segunda Guerra Mundial pelas mulheres. Pelas mulheres, porque os maridos estavam na guerra e as mulheres assumiram a construção. Olha só.
assumiram, e daí houve mortes, daí por isso existe esse monumento em homenagem às mulheres que morreram na Segunda Guerra. Muito Lá. pouco se sabe sobre a participação das mulheres, porque muito pouco se escreveu sobre isso. Inclusive, eu sempre recomendo o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que foi escrita pela... Ivana, né? Agora o nome me fugiu da autora, mas é bem conhecido o Ganhou o livro, prêmio porque ela, Nobel, ela, né? ela ganhou o prêmio Nobel, né, de literatura. Com esse livro, ela escreveu sobre as mulheres russas, que elas participaram muito da Segunda Guerra Mundial, né? E talvez, assim, precise escrever também sobre as mulheres inglesas, Quem né? sabe, né? As francesas, Ah, e para que a gente saiba como foi a participação Da delas. participação. Então, Hum. essa ponte de Waterloo, ela foi construída pelas mulheres. Muito interessante, é algo muito importante, né? A participação, elas irem fazer um trabalho, né, pesado, mas se disporam a fazer e construíram. Isso. Entendeu? William, nós temos agora mais ou menos uns 8 minutos, não, 9 minutos até o final. Então, já que você pensasse quando a próxima coisa que eu vou expor, já pensasse em termos de tempo, para a gente ir já finalizando. Finalizando, né? Rápido, né? Muito conteúdo. Sim, se alguém quiser, vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá certo, ok. O que é que vocês acham que vocês teriam mais? Eu lembro, eu estou querendo lembrar onde fica aquele memorial do Alan Turing, que foi justamente o cara que decodificou a máquina Enigma alemã. Não estou lembrada agora também. Eu Eu li sei e que não o fui maior lá, mas memorial sobre isso, o maior memorial sobre ele, na verdade, fica em Manchester, né? é isso, Porque está em ele é de lá. Manchester. E ele é de lá. Mas tem um pequeno memorial aí também que eu não estou lembrando onde é agora. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é em Monument, mas eu não tenho certeza se é lá mesmo. Eu li alguma coisa a respeito, mas não tenho a certeza se é mesmo lá, tá? Mas eu sei que foi ele que descodificou, né? Criou essa máquina de descodificação Isso, do Enigma, né? dos Olha, códigos do Enigma. o que os aliados ganharam de informações com isso foi impressionante. Praticamente decidiu os destinos da guerra. Decidir os destinos da guerra com relação a isso, né? Porque descobria-se as mensagens, né? Descodificava o que é que seria, qual era o planejamento, daí poderia-se ter uma estratégia de guerra melhor. Isso. E o Alan Turing, ele foi tão competente que aquela máquina que ele criou foi o precursor, aliás, a máquina precursora do computador. Né? E do telégrafo, né? Isso, exato. E do telégrafo, né? Que vem antes do computador, né? Isso. Exatamente. Uma engenharia assim fora do comum, né? Como é que naquela época ele já tinha essa capacidade, não é isso? Bom, eu acho que no momento a gente vai encerrar. Eu acho que se vocês tiverem mais... Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Alguma pergunta? Lilian, só lembrando que Londres é um museu a céu aberto e que andando pelas ruas de Londres você vai ver imagem, meu Deus, estátuas desses homens e monumentos por todas as cidades, por todos os lugares de Londres, né? E assim, as festividades com relação à guerra aqui, existe muita comemoração. Essa que eu falei é a mais importante, mas durante todo o ano existem outras comemorações relacionadas a isso, tá? Existe no aniversário da rainha, sempre tem alguma homenagem, sabe? Sobre... Tem muitos eventos de charity que eles fazem aqui, que a charity
Caridade, né? Caridade. Caridade. A caridade, muitos eventos de caridade para ajudar exatamente os soldados e as famílias Sobreviventes, socioneiros, né? sobreviventes, tá? Isso. Durante o ano todo. Tem um que eu vou todo ano, porque meu sogro gosta, é num local muito importante, que é no Albert Hall. É uma casa de espetáculo, e eles fazem todo ano em março, e a Marinha que faz, a Marinha de Guerra, né? E a apresentação da Marinha, eles cantam a banda da Marinha, e esse ano, quando eu fui, nós tivemos uma homenagem ao nosso chorinho. Que A legal. banda da Marinha tocou o chorinho brasileiro. Foi tocado em várias versões, em piano, em saxofone, várias. Eu fiquei super emocionada. Teve samba, foi. Lilian, o Rafa Sanha, que é seu amigo, não é isso? Você disse que mora em Lisboa, não é isso? Está em Portugal, é. Está em Portugal. Ele está me dizendo aqui que foi meu aluno na Unicristos, Olha aí! porque eu era Mas ele é coordenador do médico. curso. Eu era coordenador do curso de administração da Unicristos. Ele está dizendo, como esse mundo é pequeno. Como esse mundo é pequeno. O pai eles, inclusive, um abraço ao seu pai e à sua mãe, Jaqueline, a Jaqueline Osterno, que foram. O pai dele é médico. Fala aí, Rafa. E é professor da faculdade. Lília, aconteceu, vou contar bem rapidinho, porque a gente está perto do final. Aconteceu uma coisa engraçada, eu vou resumir bem. A gente tinha tirado um dia para a cultura. Aí fomos a uma exposição ali naquele shopping Albert e... que Albert é e Vitória. Albert Isso, Vitória. isso. Nós fomos a uma exposição do Pink Floyd. Tá certo? Eu fiquei sabendo, vocês vieram? Pois é, a gente estava lá. Pegamos Aí a gente saiu de lá, aí dissemos assim, olha, eu quero conhecer o Royal Albert Hall, né? E fomos sem nenhuma perspectiva. Quando a gente chegou lá, ia começar, dentro de pouco tempo, ia começar de piano. um show do cantor. Oh, meu Deus. Ayrton Clapton. Não. Um que ele está até com dificuldade de locomoção atualmente, é muito conhecido, né? Porque agora fugiu do nome. Não é o Ayrton Clapton? Não foi não. Foi um show do In the Air Tonight. Peraí, deixa eu ver aqui. Bom, já estava esgotado. E a gente... Isso que eu ia dizer, vocês conseguiram entrar? George Harrison. Pois é, estava quase esgotado. Nós ainda conseguimos. Phil Collins. Meu Deus! Aí estava quase esgotado. Aí a gente nem tinha planejado nada. Estávamos eu, Leta e a nossa sobrinha que mora em Londres. Aí eles disseram, e aí, vocês topam? Mas, claro, vamos. Era alguém vendendo a parte. Alguém estava vendendo a parte. Aí a gente comprou. Só que eu olhei assim, o pessoal na fila, tudo muito arrumado, de casaco muito chique. Eu digo, nossa, nós estamos muita vontade. Como é que a gente vai entrar nisso? Tudo arrumado. Nós somos turistas, vamos mesmo. Aí assistimos, já pensou? É um dos meus cantores preferidos, Phil Collins, e eu assisti um show assim, sem esperar, babando. Dois eventos maravilhosos. No Albert Vitória, do Pink Floyd. E no Phil Collins do Royal Albert Hall. Meu Deus! E dois grandes locais, né? Dois grandes pontos turísticos. Importantíssimos. Isso a gente vai assim, a gente vai bem aberto, a gente faz todo o nosso roteiro, aliás, elabora o roteiro e curte o antes, o durante, o depois, mas a gente sempre deixa assim em aberto para alguma coisa inesperada que possa ser encaixada, e a gente está disposto a isso. Mas muita sorte, viu, ter conseguido o ingresso, porque geralmente os shows no Albert Hall, eles são vendidos com um ano de antecedência. É uma desistência. É uma desistência, foi. Porque é muito procurado. Eles vendem com um ano de antecedência. Esse show que eu vou todo ano da Marinha, meu sogro compra um ano antes. Senão você não consegue o
Sucesso. A gente vai ter que encerrar, senão vai cair. Vai cair a live. Tá Então, foi sua certo. despedida. Espero que vocês tenham gostado e até a Com próxima. certeza. Com certeza. Muito bom mesmo. Então Com Muito tá. certeza. didático você. Tá bom? Muito Então, bom. muito Vamos. obrigado, Lília. Obrigada, Lívia. Muito obrigado. Quem sabe para frente a gente continua o grupo de guias, né? A gente faz, Isso. sabe, a gente fala um pouquinho de Manchester e Liverpool.